Juliana, Já entramos aí. já. Deixa só um pouquinho enquanto o pessoal Voltando. tá voltando, né? Mas o doutor, voltando ali do articulador, né? Mas você pode usar qualquer um articulador porque você já manda para a Adriana Porque eu já mando com a com a mordida. mudança de postura terapêutica, né? Sim. É. Senão Aí não vai daria. igual a pessoa se sente mais confortável para trabalhar, né? É, é. Lá na minha página eu mostro como é que tira a mordida, então entra lá que você vai Depois ver. aí você passa direitinho a sua página, o pessoal entra lá para. No YouTube, Dr. Humberto Viana, Viana com 2 N's. Já teve alguém que me falou aqui que gosta muito, que assiste as suas. Eu já entrei lá para ver também. Ele assiste muito os seus vídeos que tem lá. Muito legal. Lá tem pronto um vídeo de terapia neural, para vocês conhecerem o que é terapia neural. Tem um de leis planas, tem um de SN2 e tem um de erupção ectópica. E agora eu estou montando o de classe 3. Depois vou soltar um de síndrome de Bloom também, para vocês conhecerem o que é síndrome de Bloom, como que trata. Bem legal. Pessoal, uma coisa que eu ia falar aqui que é importante, a gente, a gente tem que conhecer um pouco, né? A gente não precisa saber tudo que os dentistas sabem, né? Mas a gente sabendo um pouco do funcionamento, né, dessa parte clínica, melhora bastante o nosso entendimento na hora de confeccionar o aparelho, né? Ajuda bastante. Mandaram eu dar um pitaco da síndrome de Bloom. A Doutora síndrome de Bloom é Gorete, uma né? doença autossômica recessiva. As crianças desenvolvem câncer, uma série de coisas, mas eu quero fazer uma surpresa para vocês assistirem lá. Acontece muito quando casa primo com primo, primeiro grau. No mundo só tem 250 casos, eu tenho 3 casos, então Deus me livre. Bom, quer continuar? Vamos continuar. Então vamos, Então vamos passar para a desativa aí parte B. os comentários, né? Deixa aí para o pessoal segurar um pouco. Guardem as perguntas aí para depois. Bom, é importante, como nós vamos trabalhar com solda nesse modelo, é importante você sempre duplicar o modelo superior. Quando você vai fazer o disjuntor de McNamara na parte superior, ele vai ter uma parte, uma etapa que ele é soldado. Então tem que duplicar o modelo, tá bom? Então duplica o modelo superior e guarda o modelo superior para você trabalhar com na acrilização e no outro na armação. Então está aí o modelo da mordida habitual do paciente. Então uma vista frontal, uma vista lateral na habitual, tá? Não foi feito nada ainda. Aí, para montar esse aparelho, você pode montar topo a topo ou até uma classe 1. Porque não tem o problema de... Não tem o problema de... como é que fala? Porque, por exemplo, quando eu vou fazer um avanço na ortopedia, eu faço ele gradual, quando o vergete é muito grande. Eu faço de 5 em 5 milímetros. Nesse caso, não tem problema de você avançar o que você precisar, porque o elástico vai te dar uma flexibilidade, você não vai ficar segurando a mandíbula na frente. O elástico vai fazer a força para nós. Então, É como pode se não colocar. tivesse limite, né? Você pode Não fazer um tem, avanço de 7, 8 milímetros que se ele não aguentar, não o vai ter elástico... problema. É. Exatamente. Tá? Muito acima disso, você não deve fazer, porque primeiro que não vai precisar também. Né? Porque quando é classe 2, por exemplo, porque classe 3 você não vai ter uma classe 3 de 20 milímetros, né? Aí seria cirúrgico. Então, as classes 3 que tem, você pode colocar topo a topo ou até em classe 1. Já na classe 2, não há necessidade de avançar demais também, por quê? Porque a classe 2 não vai ser resolvida só por conta do crescimento mandibular. Né? Tem outras coisas também. Né? Então, aqui uma vista lateral, depois que foi feita a mudança de postura.
dos pré-molares ou molares descidos, igual vocês estão vendo aí. Faça uma estrutura com uma certa folga, tá? Não faz isso justinho, não. Porque no nosso caso, a gente sempre reembasa esses aparelhos. Então você pega um fio 08, conforma ele, dando a volta nesses dentes. Não é para ficar justo aos dentes, com uma certa folga. E aí então depois você vai soldar. Igual você está vendo essa região ali, olha. Foi feita uma solda prata. Tá bom? Solda normal, que vocês estão cansados de saber, sabe melhor que a gente. Sim. E depois posicionar o expansor, o Hyrax. E aí você, dependendo do caso, você pode escolher um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, né? Vai lá no Ortopedicas que tem uma aula legal sobre isso daí. Meu amigo Sérgio Tessaroli, Dr. Sérgio Tessaroli. É importante que o assoalho do expansor fique paralelo ao assoalho da boca, no caso aí seria a abóbora palatina, tá bom? E esses braços aí, o mais vertical possível, é que você tem que seguir a conformação do palato, mas não fazer isso tão raso. Então, uma vez posicionado, colado com cera, você então vai fazer a inclusão com revestimento. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma altura ideal para esse parafuso ficar? Alguns milímetros abaixo da margem cervical? Ou eu posso afundar, colocar ele lá o mais profundo possível? A gente não... Existe uma lei, chama Lei das Elipses. Então, por exemplo, qualquer material curvo, se você esticar ele, vira uma reta. Então, quando você faz uma expansão, seja ela lenta ou rápida, da maxila, o palato tende a baixar. Então, sempre tem que ter um espaço entre o parafuso e o palato. Isso já foi comprovado cientificamente em modelos, e eu já fiz isso direto na boca do paciente. Por exemplo, eu peguei várias crianças da creche, que nós atendemos também, e na hora da instalação do parafuso, eu colocava um marcador no buraquinho do parafuso, encostava no palato da criança, fazia uma marca nesse marcador, e depois que eu expandia, eu colocava esse mesmo marcador para ver, e ele não entrava tudo mais, ele tinha um abaixamento. Isso aí, a dica foi uma criança, que a criança falou para mim assim: ô tio, quando antes eu com o dedinho eu limpava a comida que ficava entre o céu da boca e o parafuso. Agora o meu dedinho não entra mais. Aí surgiu a ideia, eu medi isso. Então nunca encostar no palato, deixar um certo espaço de 2 minutos, uma lâmina e meia de cera, tá bom? Para respeitar a lei das elipses. Senão você expande, mas o palato continua profundo. Ou até molesta, vai machucar esse palato, que acontece muito isso com o disjuntor de raça. Então, na minha modesta opinião, o Haas foi quem introduziu a expansão rápida em 1961, mas na minha modesta opinião, o Haas está equivocado em colocar aquela resina ali no palato. Então, na minha modesta opinião, não vão se ofender vocês aí que trabalham com Haas. E aí a inclusão para poder fazer a solda do expansor na armação metálica, por isso que tem que duplicar o modelo, tá bom? E com a solda prata você faz uma bela de uma solda e depois corta esse excesso que sobra aí. Daí para frente você faz a desinclusão dessa estrutura, dá um jato de areia ou de óxido de alumínio, com alguma coisa, limpa direitinho. E aí nós vamos passar para fazer a aquilização. Então aí o aparelho está pronto para ser aquilizado, olha. Os alívios feitos em cera. Eu tenho um espaço para resina depois que eu vou rebasar. Eu coloco as molas frontais de Binder sempre. Se tiver uma mordida muito aberta e você achar que deve fazer uma barra ondulada, essa barra ondulada deve ser fragmentada, senão fica difícil você ajustá-la na boca, tá bom? Então, aparelho pronto, os ganchos todos colocados, o inferior também pronto, com expansorzinho. Eu coloco as meias molas frontais quando é classe 2, né? Quando é classe 3 não precisa. Bem aliviado. Como eu te disse, a pista
ela vai invadir a face oclusal. Então, o acrílico que vai encapsular os dentes, ele fica por debaixo dessas pistas aí. Esse tipo de aparelho, não há necessidade de ajustar essas pistas como nós ajustamos como se fosse uma pista simples ou composta. Não precisa fazer isso, tá bom? Então, a pista pode ser inclinada para classe 2 ou classe 3, dependendo do caso que você vai fazer. E aqui o aparelho está pronto para ser acrilizado. Os ganchos, tudo certinho. Aqui uma visão dos ganchos, dos 4 ganchos, como é para a classe 3. Às vezes, quando a boca é muito pequenininha, esse gancho vem aqui na região do incisivo inferior. Lembra que o elástico tem que ficar bem esticado para produzir uma força que vai variar. Tem que ser de, no mínimo, 400 gramas de cada lado. Senão você vai fazer uma força ortodôntica, não vai fazer uma força ortopédica. Eu já medi isso várias vezes. Normalmente, essa distância para dar essa força teria que ter mais ou menos 3,5 centímetros entre um gancho e outro, como você está vendo aqui. Tá? Mas nem sempre você consegue isso. Por isso que precisa usar o tensiômetro, para medir a força do elástico. Aqui o aparelho com os risquinhos. Então ele sai da fábrica, né? Tudo certinho, bonitinho. Quando você coloca na boca, é um desastre, né? Parece que não foi feito para essa boca. Tá bom? O risco ali para me orientar do quanto que eu vou protrair essa maxila. Uma vista frontal antes da acrilização. Depois a acrilização é normal, né? Coloca a pista, faz a acrilização. Aí, quando você for fazer a acrilização do superior, você então vai fazer o isolamento com durex. Então, nós estamos colocando uma fita de durex na face oclusal do aparelho, porque eu coloquei a pista só no aparelho inferior. A do aparelho superior eu vou copiar durante a acrilização do aparelho superior. Então, quando eu estiver acrilizando o aparelho superior, eu vou fechar o expansor, o articulador. Eu vou passar uma vaselina nesse durex aí também. Então, adapta bem o durex aí para não ter perigo de grudar, né, a resina do aparelho superior. Virar um monobloco, né? Vira um monobloco, é. E aí você passa uma vaselina líquida aí em cima. Aqui ele está pronto, então, com durex. E aí, então, nós vamos acrilizar. Então, você vai acrilizando a parte superior aí. Isso vocês fazem super bem, vocês dominam isso super bem, né? Então, sempre você faz um enceramento nos dentes, que é para ter espaço para você reembasar ou cimentar, não é isso? É, porque eu uso esses aparelhos, todos eu uso reembasado. Não tem grampo de retenção, não. Agora, se um dia alguém pedir, não vai funcionar direito, porque o elástico faz muita força e começa a arrancar o aparelho da boca, tá bom? Mas se alguém conseguir uma retenção com grampos, porque não quer reembasar, eu não tenho essa experiência. A experiência que eu tive no começo fazendo grampo, soltava direto e reto o aparelho, não segurava. E quando você reembasa e cimenta, você tem um fator muito importante, que é não depender da colaboração do paciente, né? Então, eu sei que fisiologicamente o aparelho ortopédico funcional é o melhor que existe, mas os pais não reconhecem isso. Existe uma certa dificuldade em alguns casos. Quem fala que criança não usa aparelho ortopédico é porque nunca trabalhou com criança. Criança usa só, sim. Quem dá trabalho para usar aparelho é o adolescente. Adolescente é ruim até para aparelho fixo. Toda vez tem uma novidade. Ô tio, soltou um bracket, quebrou o fio, descolou, enfim. Criança usa sim. Mas se você não depender da colaboração, em alguns casos, como seria o caso da pista direta planas também, é fantástico, né? É um caso a menos para me preocupar. A posição... É muito importante explicar para o paciente que sem o elástico, isso aí está só de enfeite na boca. Porque tem criança que usa o aparelho e não quer colocar o elástico, não sei por quê. Mas isso acontece. Doutor, deixa eu te perguntar.
a posição que é colocado esses ganchos, tem uma posição correta? Eu tenho que Normalmente na manter um altura da paralelismo cervical. entre eles? É próximo à cervical. No segundo molar, não colocar muito na distal do segundo molar, porque vai machucar a bochecha. Então coloca um pouquinho mais para frente, para colocar entre o primeiro e o segundo, não vai ter problema nenhum. Então aí já está acrilizando a parte superior, então agora ela vai fechar o articulador para copiar a pista do inferior. E vai dar um acabamento aí. Então agora é só questão de acabamento, fazer a pista copiar bem certinho, né? Aí no filme, não sei se ela vai mostrar, mas a gente molha, é muito comum molhar um pincel ou o dedo no líquido e dar um acabamento com o dedo ali, com o líquido, né? Sim. Às vezes você está filmando assim, você não quer mostrar essas coisas, mas a gente faz isso sim, a gente molha o dedo no líquido e é igual fazer pista direta na boca também, né? Muitas vezes o dedo ajuda muito. E quando está filmando, assim, a resina sempre polimeriza mais rápido. Não, você sabe como é que é, né? Fazer cozinhando com todo mundo olhando, né? Ou cozinhar na cozinha dos outros também. Mas o importante é o recado, né? Isso aí vocês vão trabalhar tranquilamente. É um aparelho fantástico, ele teve uma brilhante, ele teve uma ideia muito boa, né? Você vê que é uma mistura de vários aparelhos, né? Igual a doutora Vilma também, a doutora Vilma, nossa mãe querida. Aliás, a aula do SN2 eu dediquei a ela. Sempre fala, eu não inventei nada. Ela inventou sim, mas ela fala que não inventou não. Ela fala que se inspirou em criações que já existiam. Em algumas até eu concordo com ela, mas a maioria não. Ela criou mesmo, ela é fantástica. E aí tá pronto para acrilizar, tá acrilizadinho, coloca dentro da panela agora. E aí o aparelho está pronto para ser usado na boca. Então, aqui só para mostrar o contato íntimo das pistas, tá bom? A pista ela vai ser sempre na oclusal, é isso? Sempre na oclusal, acima do acrílico do encapsulado. E aqui o aparelho na boca. Se você me permitir, eu vou abrir ali, que eu pensei que eu tinha colocado aqui, não coloquei não. O mesmo caso que eu fiz uma pista direta no SN3, que tinha protusão quebrada, simulando, por exemplo, vamos supor que eu mando para você um caso que tem protusão quebrada, de classe 2, e você monta uma pista composta, por exemplo, para mim. Eu deixei você fazer para mim, não foi eu que descrevi o que teria que fazer. Isso acontece, a gente sabe disso. Tá mudando. E aí você não sabia que tinha protrusão quebrada. Então, olha o que acontece. Eu vou fechar aqui um segundinho só. Tá. Tem problema. Deixa eu achar aqui onde é que tá mandando essa aqui. Caramba, onde é que foi que eu pus? Só um segundo. Se quiser perguntar alguma coisa aí, alguém, tiver alguma pergunta. Vamos ver se eu acho, né? Eu vou abrir aqui os comentários. Aí a hora que você achar, eu fecho ele de novo. Tá, joia. Achei. Vamos fechar. Ninguém perguntou nada. Então, olha só. Tá vendo que é a mesma boca aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Aqui é um SN3. Aqui é uma pista composta. Então, vamos ver esse aqui, ó. Tá vendo? A Adriana fez para mim esses dois aparelhos, sem avisar para ela nada, sem montar. Falei, Adriana, monta aí para mim, só para mostrar o que acontece. A mordida vai abrir mais ainda, ó. Então, você pegar um caso que tem protusão quebrada e não montar essa na construtiva como você deve montar e deixar a cargo do técnico, vai dar zebra, vai ser um problema. E aqui, a mesma boca. Opa. Onde eu coloquei um SN3, seria um aparelho indicado para isso.
Lá na minha aula de SN2, eu tenho um pedaço da análise do compasso articular de localização da doutora Vilma Simões. Dá uma olhada lá, que lá também mostra o lugar exato de colocar essas barras onduladas, molas frontais, o nó do SN2, enfim. Assiste lá que eu acho que vocês vão gostar. Se você quiser colocar os comentários aí, era isso aí que eu tinha para falar. Legal. A gente consegue ver, aí, nesse caso aí que você mostrou agora, a gente consegue ver, porque a gente, quando a gente faz no modelo de gesso, né, a gente não sabe citar. E normalmente a gente não iria montar igual essa pista composta está com a mordida aberta. A gente teria, né, tentar conseguir um DA ali, né? E na boca dá uma diferença, a gente não vê isso, né? E aí provavelmente o dentista vai achar que a gente fez errado. Tá, eu vou responder uma pergunta aqui de uma amiga minha da Venezuela, a doutora Janete Guevara. Ela está perguntando se quando eu coloco o SN3 com tubo na parte superior, eu não perco a ancoragem no câmbio de postura terapêutica. Não, não perco. Aliás, até para a proteção quebrada, para fazer um estímulo para a maxila vir para frente e para baixo, é bastante interessante fazer dessa maneira, tá bom? Não perde a ancoragem, não. Pode acender, Manuel. Juliana Viana mandou palminha. Doutor, uma criança sem solda, qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu fiz estágio com McNamara em Michigan, lá nos Estados Unidos, eu nunca vi sem solda. Eu acho que quebra, pega uma régua de 30 centímetros, vai dobrando ela assim. Porque o expansor, ele chega a acumular de 7 a 10 quilos de força, é muita coisa. Pode quebrar, eu não sei, nunca vi, nunca fiz. Eu já fiz o McNamara sem a solda. A gente pega o braço do Irax, do parafuso, dobra e fica como se fosse um reforço assim na face palatina, né? E depois coloca acrílico. Eu faço dos dois jeitos. Tem dentista que nunca reclamou, fala que funciona direitinho. Mas quando você tem experiência fez, deu certo, o que importa é que deu certo. Quando você faz a armação, você tem um reforço, né? Uma estrutura... Tem algumas pessoas, assim... Ontem eu estava assistindo uma live de uma colega e ela foi falar algumas coisas que as pessoas que estavam assistindo não estavam preparadas para escutar aquilo lá, né? E quando você faz uma coisa um pouco diferente do que o outro faz, você recebe muita crítica. Então, eu sempre falo assim, olha, se a mordida estava aberta e você fechou a mordida aberta, bem fechadinho, fez um movimento de protrusão, tá tudo normal, tudo lindo, é porque você fez certo. Experiência. Eu estou formado, vai fazer 43 anos, apesar dessa aparência jovem aqui, vai fazer 43 anos. Então, eu já usei quase tudo que existia. Então, hoje eu tenho um pouquinho de bagagem para poder falar, olha, esse é melhor do que esse. Diz uma coisa que deu um ditado que fala assim, inteligente é aquela pessoa que aprende com os próprios erros. Seria eu. Aprendi com meus próprios erros. Mas mais inteligente é quem aprende com os erros dos outros. Então quanto mais eu falo, não faz assim que não dá certo. Eu brinco que a doutora Vilma é assim. Vou contar uma historinha aqui para vocês. A doutora Vilma é igual um caçador que se perdeu na floresta. Então imagina um caçador que entrou numa floresta e se perdeu. Ele tinha 25 anos quando ele entrou na floresta. E ficou preso, se perdeu na floresta. Passado vários anos, um outro cara foi caçar e encontrou esse caçador na floresta. Ele já tinha 80 anos de idade. E esse caçador novo falou assim, meu senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu estou perdido nessa floresta. Aí o rapaz de 20 e poucos anos fala para ele, então não adianta eu perguntar para o senhor onde é que é a saída, né? Que o senhor não sabe, já tem tantos anos. Aí a doutora Vilma, que seria esse caçador, falou para ela, eu não sei onde é que é a saída não, senão já estaria saído, mas eu sei te dizer onde é que não é. Então, 40 anos de experiência, 50 anos de experiência, as pessoas passando essas informações. Então, vai na experiência do mais velho, com certeza. Se tiver mais alguma pergunta... Tem uma pergunta aí, a Adriana acabou respondendo, se os ganchos, eles podem ser
acrescentado na placa, depois, primeiro você acriliza, depois você faz um furo e acrescenta o grampo. Olha, né? Ou se precisa o grampo ser soldado também, né? Não, os ganchos não são soldados. Não, Você né? pode fazer também, eu ia até pedir para a Morelli fornecer para a gente aqueles botões que nós colamos nos dentes com um diâmetro maior. Aí eu posso colocar aqueles botões, porque o gancho às vezes machuca um pouquinho a criança. E aqueles botões seriam excelentes, né? Eu colar depois também, se eu quisesse, ou no laboratório, ou o bracket também. Porque às vezes quebra o gancho. A Morelli está fazendo aqueles grampo bola, né? Que tem uma bolinha na ponta, parece um alfinete. Eu acho que ele machucaria menos. Mas eles só estão fazendo no calibre 0,8. Eu não sei se é muito fino. Não, 0,8 acho que dá. 0,8 dá? Eu preferiria os botões. Os botões seriam excelentes, né? Tem até alguns casos que eu coloco o botão. Às vezes quando quebra o gancho também, então eu reformo na hora e coloco um botãozinho. Então, ela está me perguntando de novo ainda, os ganchos podem ser colocados, a Adriana está respondendo ainda. Bom, é isso aí. Não veio mais perguntas. Eu queria lembrar também que você, né, o Dr. Humberto, ele foi um dos primeiros palestrantes quando a Sobota começou, né? Eu acho que você foi o segundo ou terceiro palestrante que você veio aqui para São Paulo. A gente fez uma palestra lá no Neon, né, naquela escola. E você falou também sobre... do Germano, né? Isso. Isso. Foi um dos... Você acompanha a gente já há bastante tempo, né? Muito legal. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Depois, de novo, entra lá na minha página no YouTube, Dr. Humberto Viana, Viana com 2 N's. Se não gostar, não dá negativo não, hein? Só dá positivo lá. Se não gostar, não fala nada, né? Não, a Adriana já respondeu o negócio da solda. Bom, então queria agradecer em meu nome e em nome da Sobota, você ter aceito o nosso convite de participar dessa live, nessa época aí que está todo mundo de castigo, né? Para passar essa informação para a gente, para os técnicos, que a gente precisa bastante dessas informações, né? Para tentar melhorar o nosso conhecimento e o nosso trabalho, né? Muito obrigado. Quiser dar um recado aí, falar direitinho da sua página, dos seus cursos aí em Ribeirão. Bom, é isso aí. Agora, por enquanto, nós estamos tudo de molho, né? Presos aqui nos laboratórios. Estou aproveitando para montar a aula, para montar a live, enfim. Assim que retornar, a gente tem cursos aqui em Ribeirão Preto, em Uberaba, na Faculdade Norte de Uberaba, em Uberlândia, Limeira, enfim. Estamos aí rodando o Brasil. Legal. Lembrando aí, pessoal, que amanhã ainda tem mais uma live. Nós vamos ver direitinho se na semana que vem nós vamos continuar. Provavelmente não será mais lives diárias, porque eu estou... Mas nós vamos ver isso aí, a gente vai colocar para vocês. Também lembrar que hoje, às 7 horas, se eu não me engano, vai ter uma live também com a Mariane. A Mariane é quem vai fazer a live amanhã aqui com a gente, né? Mas ela hoje está fazendo uma live com o Dr. Sérgio Tessaroli, vão falar sobre pistas planas, também vai ser muito legal. Acho que é uma boa todo mundo participar lá também. E é isso aí, queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Dr. Humberto de novo, a Adriana. Obrigado estar perdendo esse tempo aí comigo, assistindo aí. Espero que você tenha gostado, viu? Qualquer dúvida, que as horas, vocês me conhecem, quem me conhece, sabe que eu sou assim mesmo. Obrigadão, Fábio. Obrigado a todos da Sobota, a Tânia também, que começou a nossa conversa, né? Muito obrigado. A Tânia eu conheço há muito tempo já. Não vou nem falar quanto, porque ela não vai gostar. Vamos ver se um dia a gente consegue fazer uma com a Adriana. Será que consegue? Ih, tem que cevar. Ela falou que não vai. Mas tá bom, beleza. Tá bom. Muito obrigado, pessoal.